Falar a verdade, meu, me surpreendi. Nós brasileiros trazemos aquela alegria, o samba, o sorriso. Caramba, é profissão de risco, hein? Mas é o que a gente gosta de fazer, né? É adrenalina, Globo da Morte, motocross. É um espetáculo mesmo. Quando a gente imagina trabalho para brasileiros fora do país, normalmente não passa na nossa cabeça o circo. Mas hoje eu vou contar um pouco da história da Letícia, uma brasileira que trabalha e vive no circo aqui na Irlanda. E aí, Letícia? Olá! A gente está aqui no circo, na Irlanda, né? Eu, antes de saber sua história, que você desse um tour pra gente, levasse a gente aí para conhecer um pouco como é que funciona um circo aqui na Irlanda. Bora? Essa daqui é a primeira tenda, onde as pessoas podem ficar esperando, né, antes de entrar. Como aqui a gente sabe que sempre chove, então é bom ter esse espaço aqui para as pessoas estarem abrigadas da chuva, do vento, enquanto elas esperam para entrar no circo. E é bem interessante que aqui eles têm uma linha do tempo falando sobre toda a história do circo. Essas etapazinhas assim, né? Sim. Eu acho que é tipo pra dar todo esse feeling de entrar num mundo diferente, sabe? Sim. Porque agora a gente tá se preparando para estrear aqui nessa cidade, então não tem luzes nem nada, mas quando tem as luzes eu acho que tem já essa coisa da magia de passar por um túnel e entrar num mundo diferente, um universo diferente. Que é aqui. Olha, eu nunca vi um circo vazio antes. Pô, é bem legal mesmo, né? Todos os equipamentos lá em cima também. Aqui é o picadeiro, né? Sim, a gente chama de pista. Da pista. Depois de muito tempo no Brasil, não, acho que a gente não usa esse termo. A gente chama mais de picadeiro mesmo, mas eu já, como estou muito tempo fora, pista em vários outros idiomas eles usam esse termo, então fica mais fácil. Em inglês seria ring. The Ring. Yeah. Okay. Não, e tem um Globo da Morte ali também? Sim. Tem show sempre? Sim, temos Globo da Morte esse ano no programa. O Globo da Morte é uma trupe brasileira. Ah, é? Não são todos os integrantes que são brasileiros, mas a trupe é originalmente do Brasil. Brasileiro sabe andar de moto, né? É mais comum você encontrar brasileiros ou latinos no geral fazendo Globo da Morte, trapézio voador, flying trapeze. Então tem algumas modalidades que são mais características de algumas nacionalidades. E Brasil, a América Latina no geral, tá no globo e no trapézio. E conta aí, Cássio, como é que você começou a trabalhar aqui no circo? O meu irmão tem a equipe de Globo da Morte, né? E eu estava no Brasil trabalhando com o Globo da Morte também. E daí ele fez um convite para mim e cheguei aqui na Irlanda. Começamos, eu acho que no mês de fevereiro, a trabalhar. É a primeira vez que eu venho para Irlanda, na verdade. E você já veio para trabalhar no Globo da Morte, né? Já tenho 20 anos já de profissão já. Sim. Tem alguma diferença não? Ou é moto em qualquer lugar do mundo? Na verdade tem bastante, porque a gente tem o menor Globo da Morte do mundo, né? Tem só 4 metros de diâmetro. E as motos daqui também são diferentes da do Brasil. Eu estava andando com a moto 2 tempos, aqui eu ando com a moto 4 tempos, injetada, né? Então tem bastante diferença. E o globo ser pequeno, ele também acaba aumentando também a dificuldade? Sim, aumenta a dificuldade. Porque normalmente um globo num tamanho normal a gente tem 1 segundo por volta, né? A gente dá uma volta completa 1 segundo. Então um globo normal aí tem 4,40 metros. Esse globo nosso tem 4 metros. Então cai bastante, dá bem menos que 1 segundo por volta. E quando coloca 2 motos, esse 1 segundo cai pela metade. Então o tempo de reação tem que ser bem rápido. Caramba, é profissão de risco, hein? É, bastante. Mas é o que a gente gosta de fazer, né? Adrenalina. Adrenalina, Globo da Morte, motocross, correr de kart, é com a gente mesmo. Aqui é o backstage. Aqui é o backstage. O backstage ainda está meio desorganizado, porque a gente está ajeitando tudo para o show essa noite, mas mesmo ele organizado, é meio bagunçado mesmo, porque aqui é onde fica todos os aparelhos grandes que entram e saem da pista, todos os outros props que são utilizados, né? Fica
tudo aqui. E aqui é movimentado, né, na hora do show. É movimentado. Porque deve ter que entrar e sair gente e tal. Sim. É. Então a gente tem mais ou menos, fica esperando ali, o que aí saiu, já entra o próximo. Então tem esse fluxo de pessoas aqui, assim. Bem dinâmico. Você entra aqui também? Você se prepara na hora? Como é Sim. que no camarim? Sim. Como às vezes a gente não tem muito tempo entre um número e outro para se trocar, para se preparar, então o camarim tem que estar aqui bem pertinho, porque a gente vem, se troca e já vai para lá. Galera, olha o camarim aqui, ó. Quem quiser, tiver curiosidade de saber aí como é um camarim. As moradias também são próximas, então há quem prefira se trocar em casa, há quem tenha mais tempo para se trocar em casa e tá tudo bem também, mas eu prefiro estar aqui bem pertinho e é prático, rápido. Sim, na hora, né? Na hora do show, vem aqui. É isso aí. A parte de trás do circo, normalmente é onde ficam as moradias, né? É uma infraestrutura grande aqui, né? Esse circo. Sim. E o que eu acho interessante desse circo é que eles são autossuficientes, assim, porque a energia é toda pelo gerador, assim, tanto a energia do dia a dia, o diário, a energia do show é pelo gerador deles, assim. Porque tem alguns circos, alguns países que às vezes eles conectam, tem alguma fonte de luz na praça onde a gente está. Esse não, é todo no gerador. Além de trabalhar no circo, tem muita gente que mora no circo também, né? Sim. Como é que funciona essa questão da moradia aqui? Então, na verdade, todos moramos aqui. Tem alguns circos que são fixos e eles podem... As pessoas acabam vivendo, quem é estrangeiro vive em hotel ou aluga casa. Mas assim, nesse circo e na maioria dos circos itinerantes, isso não é ideal, né? A gente ter um lugar fixo, sendo que a gente viaja, tudo. Então a gente mora no circo, não na lona, como muita gente... Você não dorme na barraca dentro, Não dormimos né? na barraca dentro do circo, tá? Claro que antigamente, há muito tempo atrás, se vivia assim em barracas, né? Mas hoje em dia a gente vive em trailers ou em caminhões adaptados, né? São moradias assim variadas, porque tem quem viva em lugares mais pequenos e tem moradias que são assim equiparadas a uma casa assim fácil, sabe? De tamanho e de conforto, comodidade, sabe? Porque também tem isso, as pessoas acham às vezes que mora num trailer, como faz para ir no banheiro, sabe? Ou tipo, sim, como você cozinha? Normalmente tem banheiro, tem cozinha. O que vai diferenciar é o layout dele. Então você tem todas as facilidades que você precisa no dia a dia, né? Sim. Normalmente os trailers eles têm o banheiro, a ducha, a cozinha, sala e quarto. Vamos mostrar um pouquinho do lado de fora aqui de alguns trailers? Aqui a gente tem bastante espaço, então cada um tá bem divididinho assim. Dependendo do lugar a gente fica bem mais apertadinho, a gente fica vizinho. Aí a gente praticamente mora junto de tão perto que fica, né? Porque não é todo lugar que a gente tem todo esse espaço. Tem as caravanas maiores, que normalmente são para famílias, ou aquelas são dos donos do circo. Esses caminhões que a gente está vendo aqui, vêm carregando equipamento e tudo, e as pessoas que trabalham no circo e têm as caravanas, vêm dirigindo os carros, né, trazendo as caravanas. Trazendo as caravanas. E tem também alguns caminhões desses aí que... estão aqui atrás e que vocês vão ver alguns agora ali na frente, que também são moradias. E aí tem algumas menorzinhas para uma pessoa, tem as maiores para famílias ou algumas outras para grupos né, que compartilham o espaço, mas no geral tem os caminhões que são também moradia e os que são para transportar as coisas. Pô, que legal. Yeah. A gente pode conhecer agora onde é que você está morando aqui no circo? Sim, vamos lá conhecer. Então, bora. Aqui são 3 quartos, 2 quartos e o banheiro, ducha, máquina de lavar e máquina de secar. Tá. E eu vivo nesse. Olha. Eles são todos iguais, mas o meu é mais aconchegante. Vamos fazer o tour agora do apartamento. Vou tirar aqui o sapato.
E aí, então me conte. Ali a gente tem uma cama. E aqui tem a sala de estar. E aqui é a cozinha. É um espaço pequeno, Sim. né? Mas vamos ser sinceros aqui. Com a crise de acomodação que está a Irlanda, esse espaço aqui tem muita gente em Dublin que queria ter um espaço desse tamanho. Eu acredito que sim. E com a privacidade, né, Sim. que você tem aqui. Sim. Para mim é perfeito, assim, é um espaço que é mais que suficiente. Eu consigo me organizar e é ótimo. A Letícia já tem bastante experiência. Começou no circo há 17 anos no Brasil, mas conseguiu seu primeiro contrato internacional em 2014 na França. Como é que você definiria a sua profissão no circo hoje? Eu sou aerialista, eu faço no geral aéreo, né? A minha especialidade é no ar. Eu fiquei 10 anos só fazendo trapézio. Trapézio de voos, então eu também me defino muito como trapezista. Eu sempre busquei, quando eu tenho que buscar trabalho, eu busco trabalho como trapezista. Você já está há 10 anos Sim. internacional. Sim, esse ano fez 10 anos que eu estou na Europa. Depois da França, eu passei por Itália, Suíça, Dinamarca, Portugal, Alemanha. Tudo sempre trabalhando. Sempre na sua profissão no circo. Sim. Sim. Pô, que legal. Então você teve a oportunidade de conhecer a Europa, né? Sim. Por causa do circo. Sim, por causa do circo. Você tem passaporte europeu? Não. Tudo isso com passaporte brasileiro. Pô, que legal. Mas aí hoje em dia eles aplicaram para o seu visto aqui? Como é que funciona essa parte? Sim, eles nessa proposta que eles me fizeram de trabalho, já falando já em termos contratuais, de visto e tudo. E eles fazem tudo, eles que cuidam da documentação toda, assim, né? Eles dão a entrada na permissão, no visto, eles basicamente me falam, olha, você precisa ir em tal lugar, tal dia, com isso aqui, e eu vou. Que legal, né? Porque a gente vê, falando de Irlanda, área de TI, engenharia, não sei o quê, e o circo também, né? Sim, aplicou pelo visto. Sim, eles aplicaram, eles aplicam. Não só para mim, mas a gente tem várias outras nacionalidades aqui. Tem os cubanos, tem quenianos, chileno, então tem várias outras nacionalidades e todo mundo, eles aplicam para todo mundo. Pô, que legal. O Tom Duffy's é uma das maiores tradições circenses aqui da Irlanda. Eles começaram em 1775, foi fundado por Patrick James Duffy e passou por várias gerações aí da família Duffy. Hoje é o pai David e os irmãos Tom e Jamie que controlam o circo. Imagine uma empresa desde 1775 na mesma família. We're going like almost 200 years. I'm the 6th generation of Duffy Circus in Ireland. It's a big responsibility. Yes, it's huge. Yeah. So as I said, I'm the 6th generation. So myself and my brother will carry on the legacy. The tradition of the circus in Ireland is still big. I see the show is quite energetic. Yes, no, it is. I mean, like, especially since we opened after COVID, it's been very busy. We're constantly reinvigorating the show, new ideas, new lighting, new technology, that kind of stuff. So. Então, Letícia, aí você vai se maquiar pro show? Eu vou começar a preparar pro show. Eu acho que a parte da maquiagem é meio que a primeira transformação, assim. Eu particularmente não uso muita maquiagem no meu dia a dia. Acabo sentindo mesmo uma grande transformação, assim. É meio que quando eu entro num personagem, né, de artista. O que você vai fazer aqui? Retoques finais, coisas finais, assim, tipo detalhes, só detalhes. Eu coloco a jaqueta, limpo os sapatos, ponho um brilhinho a mais. E aí com essa roupa que eu vou pra receber as pessoas, vender. Então você recebe as pessoas ainda lá fora? Sim, antes do show, parte da equipe tá
recebendo as pessoas, mostrando para elas onde elas sentam, né? Porque os lugares são numerados e outras pessoas vendem. A gente tá ali vendendo as coisas de circo, né? Comida de circo. Hot dog, pipoca, algodão doce. E eu vendo souvenirs, lembrancinhas, que são umas luzinhas. Tudo pronto? Tudo pronto. Além da Letícia se apresentar como aerialista, além disso ela vende as luzinhas aqui antes de começar o espetáculo. Então tem que ter versatilidade também para você trabalhar nessa profissão, né? 5 minutos antes do show começar, eles anunciam e aí a gente vai pra trás e se prepara pra entrar na pista. Mas eles não desconfiam que você é a aerialista? Às vezes não. Às vezes as pessoas não. Às vezes elas surpreendentemente me olham e falam, nossa, era você ali, sabe? Tipo, ou algumas perguntam se a gente vai fazer parte. Vendeu quantas? Como é que surgiu a Irlanda aí? Antes da pandemia eu já tinha trabalhado aqui. Sim. 2018 eu tive um contrato aqui. Fui embora, fui para outro contrato, outras coisas. Depois de ter trabalhado aqui, eu meio que mantive o contato com as pessoas daqui. E quando eles foram reabrir, eles lembraram de mim, me mandaram uma mensagem e falaram, Letícia, se você estiver disponível, a gente está voltando a trabalhar. Se te interessar, a gente tem trabalho aqui para você. E aí fecharam... Eu não pensei 2 vezes e vim correndo para Irlanda. Tem outros brasileiros que trabalham aqui no circo? Sim, sim. Então, esse ano a gente tem brasileiros no Globo da Morte e o Palhaço é brasileiro. E o palhaço também é bem importante, né? Eu vi até que estava no site, assim, que é um destaque que eles dão também. Sim, né? especialmente por isso, porque é o primeiro ano dele aqui no circo. Então, eles estão fazendo bastante promoção por isso, porque é novidade. Então, para trazer as pessoas é sempre com essa variedade do programa. Okay, you can hear. E Maicon, E aí, conta beleza? um pouquinho da sua história aí, como é que você veio parar aqui? Eu sou de família tradicional circense, né, no Brasil, palhaço, mágico e malabarista. Eu fui o primeiro da minha família ali a querer aprender Globo da Morte. Sim. Um fato, eu aprendi e aí eu fui chamado em 2015, a primeira vez para me vir à Inglaterra para trabalhar com uma troupe. E aí, na época eu fazia palhaço, fazia Globo da Morte. E eu deixei de fazer o palhaço para fazer o Globo da Morte. Eu fiquei, caramba, eu sou o palhaço, eu preciso estar atuando, preciso estar, né? E aí, depois de alguns anos ali, conhecendo o Reino Unido, viajando, eu falei, não, eu tenho que voltar aqui para fazer o que eu amo de verdade fazer. E fui pro Brasil, fiquei 1 ano no Brasil, que foi o ano de 2019. Eu voltei para a Europa, aí já como palhaço. Estou aqui até hoje. E agora a minha primeira vez, né, atuando aqui na Irlanda. E o palhaço tem uma grande importância no circo, né? Você vê, você tá entre todos os shows que estão acontecendo aqui, você tá toda hora, né? Tá todo o tempo, né? O palhaço carrega o peso de ter que trazer alegria para a criança, para o público, né? Que ali nós temos números de tensão, números de medo, né? Ver o Globo da Morte passando, o cara que salta lá em cima, e depois vem um palhaço, o alívio, né? Cômico, né? Isso, trazer a alegria ali, sempre tem que estar focado, né? E entrar várias vezes e manter o público ali. Ladies and gentlemen, boys and girls, our performance will commence in 5 minutes. Sparkling jewel, and as I hold the jewel of my childhood up to my eye. Como é que é a sua vida aqui num circo itinerante? Como é que funciona? Quando me perguntam a coisa que eu mais gosto e qual é a coisa mais difícil, é a mesma coisa. A coisa que eu mais amo no circo, uma das, né, é essa coisa da itinerância. Eu amo viver assim, mas é a coisa mais difícil também, porque, um exemplo bobo, mas assim, eu gosto de ir no cabeleireiro X e eu só posso ir nesse, sabe? Eu Sim. posso ir a qualquer momento, mas assim, às vezes eu tô 500 quilômetros de distância do cabeleireiro, sabe? Coisinhas simples assim, ou até coisinhas mais significativas de que, fiz amizade com alguém,
mas eu só vou ver essa pessoa uma vez por ano, porque é uma vez por ano que eu vou passar por ali, sabe? Pois é. Então tem essa questão. Mas no geral, esse circo segue um cronograma que é de estar uma semana em cada cidade. Então, normalmente a gente viaja no domingo, chega no domingo à noite mesmo já no outro lugar, monta o circo, prepara tudo na segunda-feira, tem um dia livre na terça e começa os shows na quarta-feira. Aí na quarta até o final de semana? De quarta até domingo, com os shows, um show ou dois, mas é de quarta a domingo, e aí domingo é tudo de novo. Desmonta tudo, viaja e vai para outro lugar. Na parte aqui artística da coisa, né? Qual a parte que você mais gosta de fazer? Está no palco? Na pista? Está na pista, foi uma coisa que foi para mim muito desafiadora na pandemia, foi manter a rotina de treinos e manter isso, por não saber quando eu ia poder atuar de novo, sabe? É muito curioso porque hoje em dia o circo já está mais difundido principalmente como atividade física, assim, né? Como opção de se exercitar. Tem muita gente que pratica o circo como recreacional ou, né, como uma coisa assim. E eu acho que é muito bom, muito interessante, admiro muito, mas para mim não é só isso, sabe? Porque por ser minha profissão ou não sei, eu sinto falta e eu necessito dessa parte de colocar ali, sabe? De ver a reação do público, de saber se quando eu penso um número, quando eu idealizo, quando eu crio, pensando na resposta do público, sabe? Eu coloco elementos que eu gosto, mas eu também coloco os elementos que eu acho que vai impressionar, que eu acho que vai agradar, que a pessoa vai vibrar, sabe? Então, ai, até me arrepio. Eu acho que é isso, ter essa resposta, sabe? Saber que alguém está sentado ali conseguindo esquecer um pouco da vida, sabe? Tipo, que a pessoa tá ali só curtindo admirando aquilo com você, sabe? Que seja a música ou a dança que eu tô fazendo. Isso é isso que eu gosto, é isso que me motiva, assim, sabe? Ter esse retorno, assim. Ver as pessoas felizes, basicamente eu gosto de ver as pessoas felizes. Então, galera, agora eu tô aqui no backstage do circo e a apresentação vai começar daqui a pouco. A Letícia está se preparando para daqui a pouco entrar e fazer a apresentação dela. Vamos ver. Letícia, parabéns aí pelo show, foi muito legal. Pra falar a verdade mesmo, me surpreendi quão top viu? É um espetáculo mesmo. Eu acho que é uma reação comum, assim, das pessoas se surpreender. Eu sempre falo, eu não sei o que elas esperam, mas eu fico sempre feliz porque elas sempre se surpreendem. A gente consegue sempre estar além da expectativa das pessoas. Eu acho que isso é uma coisa boa. And I really enjoyed it, you know. And what about the Brazilians working here? Because this channel is for Brazilians. Yeah, sure. Like, I mean, what do you think? Like, it's obviously a huge tradition in Brazil for circus, and I suppose like in Europe, you think like the main circus schools are like
China, Russia, Italy, but I think where like a lot of them countries focus more on the technical side of things, I don't think any other circus country brings the energy and the flair and the showmanship like Brazilian circus artists do. So, I mean, they're a very important part of circus tradition. And you know, I'm very proud to see them Sure. here, and I hope they make you proud. Yes, as no, well. they do. Yeah. Okay, so yeah, Tom, thanks Cool. and congratulations for the Thank show. you It's very very much. good. Thank you. Por que o Brasil tem tanta importância no circo? Olha, o Brasil é um país muito grande, né? E a gente tem mais de 300, 400 shows de circo no Brasil. E se você multiplica por artista, são muito artistas, né? Por exemplo, a Europa é separado por países menores e tem muito circo, só que não tem a mesma quantidade do que... O Brasil tem muito artista circense. E nós brasileiros, assim, modéstia à parte, trazemos aquela alegria, o samba, aquela, sabe, sorriso e aquela coisa, aquela energia diferente, né? Somos, claro, todos os profissionais são muito bons profissionais na área deles, né? A gente tem aquele X a mais, daquele, né, desenrolado. E eu acho que é esse o motivo. Isso aí. Então, cara, parabéns aí. Obrigado. E sucesso para você aí também na Obrigado. carreira Obrigado. na Irlanda, né? Porque você está começando na Irlanda tem pouco tempo, mas já tem uma carreira já. Sim, sim. É isso aí. Então, Beleza. parabéns aí Valeu. e sucesso. Obrigadão, cara. E se a galera quiser conhecer o seu trabalho um pouco mais, seu Instagram, fala aí. Opa, meu Instagram é Maicon The Clown. Lá de vez em quando eu posto algumas coisinhas, fotinho e tal, meu trabalho, por onde eu tô viajando. É isso aí. Então confere aí, Maicon The Clown. Eu tô saindo aqui energizado mesmo, assim, pela energia do circo. Eu curti pra caramba. Em primeiro lugar, parabéns de novo. Obrigada. Certo? E sucesso na sua carreira. E eu queria falar pra galera que tá assistindo aí, se quiser seguir você, como é que faz? Sim, eu fiquei muito feliz, né, de mostrar aqui o meu trabalho, o nosso dia a dia. Eu tenho muito orgulho dessa profissão. Eu sou muito feliz, muito realizada nela, então foi um prazer ter essa oportunidade de compartilhar aqui. E para me seguir é Letícia Lapin, né? A gente pronuncia Lapin, mas é Letícia Lapin. Tô lá no Instagram, eu mostro um pouquinho do dia a dia, para onde eu vou. É isso. E sigam o circo também, Tom Duff Circus. Segue lá também e vão assistir o circo, venham assistir o circo, assistam circos. Na Irlanda, no Brasil, qualquer lugar que vocês forem, apoie a gente. Vou aproveitar e fazer logo aqui, ó, galera. Se você gostou desse vídeo, gostou de conhecer a história da Letícia, não esquece de se inscrever aqui no Boulder, que a gente conta histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Beleza? Então é isso aí. Valeu, Letícia. Obrigado. Tchau.